Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para fazer o Evangelho no Lar, na Casa Espírita Eulália Nogueira. Agradecemos a Deus, a Jesus, a todos os espíritos aqui presentes pela oportunidade e pedimos um bom entendimento das palavras do Evangelho e que possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração, item 20 e 21, Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento bom, Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vós foram assinaladas, não atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vós serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornasse causa de vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te condenasse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Oh, bem-aventurados o cego que quer viver com Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alcançar com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma, fechados estão prontos sempre ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse: minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a aventura e permite a tristeza. Fazei tudo que me for consentido a teu favor, mas, a teu turno, ora, e ainda mais pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós que aqui vos achais reunidos a minha bênção. Vianney Curadares, Paris, 1863. Item 21. Nota.
Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que o efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro nos apronta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Neste caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido uma expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranque-o. Nota de Allan Kardec. Esta comunicação foi dada com relação a uma pessoa cega e cujo favor se evocar o espírito de J.B. Vianney Curadars. Então, meus queridos irmãos, este é um capítulo das bem-aventuranças e faz parte das instruções dos espíritos e vem assinada por um espírito de grande moral que é Curadars. Este item tem a cegueira física como expiação. Então, em Paris, em 1863, onde faziam reuniões mediúnicas, foi levada uma menina de 12 anos cega, que muito queria enxergar, e invocaram um espírito de Curadars, que fora Jean-Marie Baptiste Vianney, que nasceu em 1786, desencarnou em 1859 e 3 anos após já estava em condições de prestar serviços para a doutrina espírita. E fora evocado por ser um sacerdote católico que fizera muitas curas, inclusive de curar cegos. Foi canonizado pela Igreja Católica em 1925 e tornou-se santo. Mas este espírito se compadeceu da menina, porque viu tanto seu presente como seu passado equivocado, e o porquê da sua cegueira, que ele não poderia curar, no caso, Deus através dele, porque ela estava passando por uma expiação e não tinha o merecimento da cura. Ele não poderia interferir nas leis divinas. Na erraticidade, nós concordamos com as provas escolhidas, só que graças ao véu do esquecimento, nós não nos lembramos. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: na erraticidade, antes de começar a nossa existência corporal, tem o espírito consciência de que ele ocorrerá na vida humana? E a resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas que irá passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Outra questão também é a lei de causa e efeito. Os privados de visão têm a chance do resgate e, principalmente, ver a vida da alma. A semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Deus não nos pune, Ele apenas nos educa, possibilitando o nosso resgate. No capítulo 7º do Céu e do Inferno, consagrado ao estudo das penas futuras segundo o Espiritismo, aprendemos que a justiça de Deus, sendo infinita, todo mal e todo bem são levados em conta. Então, o que nós devemos fazer para resgatar uma falta? Primeiro, o arrependimento sincero. Segundo, a expiação. E terceiro, a reparação do dano. A resignação do espírito quanto à expiação se faz necessária. E a aceitação é o primeiro passo para amenizar as dores físicas e principalmente as dores morais ou as dores espirituais.
A cura de um mal passa pelo merecimento. Portanto, o cego de hoje provavelmente foi alguém no passado que provocou direto ou indiretamente a perda da visão de alguém ou teve sua queda pelo mau uso da visão. Mas nós temos um exemplo em que Jesus cura o cego de Siloé com barro e saliva. E ele começa a enxergar. Um dos seus discípulos pergunta: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus responde: nem ele nem os pais. Ele nasceu cego para dar seu testemunho do reino de Deus. Ou seja, este espírito não estava passando por nenhuma expiação. Ele estava em missão para ajudar Jesus em benefício do cristianismo nascente. Também temos o exemplo da cura de uma cegueira espiritual, onde Saulo de Tarso, doutor das leis do Sindério, perseguidor ferrenho dos cristãos, fica cego e na estrada de Damasco, Jesus lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele, voltando a enxergar, chora. Reconhece a superioridade moral do Mestre Jesus e naquele instante se converte no apóstolo dos gentios, dando um dos maiores testemunhos para o cristianismo, a segunda revelação. Então, meus queridos irmãos, vimos esses 3 exemplos maravilhosos, né? A cegueira física como expiação, a cegueira física como missão e a cegueira espiritual, cada uma com a sua finalidade. Por isso que nós não podemos generalizar nunca, porque não temos o conhecimento, também não podemos julgar, não nos cabe julgar. Então, irmãos, vamos mais uma vez nos harmonizar, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todas as falanges, os obreiros de Jesus, que trabalham em prol do bem. Vamos pedir pela fluidificação das águas que se encontram nos nossos lares, em cima das mesas, e pedir que seja colocado o remédio necessário para o nosso corpo físico e espiritual, conforme, como já estudamos, o nosso merecimento. Vamos pedir também por todo o planeta Terra, que se aplique um passe espiritual em cada um de nós. Vamos pedir pelos mais necessitados, pelos sofredores, pelos que não têm tetos, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, pelas que estão nos presídios, principalmente para as pessoas que estão nos hospitais da área de saúde, pelas pessoas que não podem ficar em casa e estão trabalhando na linha de frente, que elas possam ficar protegidas e amparadas, que possamos ter paz, equilíbrio, tranquilidade, resignação, aceitação, solidariedade com os mais necessitados neste momento. Pedimos assim que o bem prevaleça. Pedimos pelas pessoas, por esse desencarne coletivo, que sejam protegidos e amparados, que nós, médiuns, se tivermos merecimento, nos colocamos à disposição na hora de dormir, em desdobramento, que possamos, se tivermos condições, de auxiliar esses obreiros de Jesus neste momento que estão necessitando das nossas orações, dos nossos fluidos. E que assim seja, meus irmãos. Vamos também, por acréscimo de bondade, levar o nosso pensamento a Maria,
que intercede nas regiões umbralinas, que intercede por os nossos irmãos mais necessitados, os nossos irmãozinhos suicidas, que possam ter todo o nosso carinho, o nosso amor para essas áreas, que possam ser limpas de todo o mal, que se restabeleça o equilíbrio, que elevem seus pensamentos a Deus e a Jesus e que possam ver a luz. Obrigado por mais esta oportunidade. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Allan Kardec da Caridade, nosso codificador. Agradecemos a todos os espíritos superiores que nos acompanham e que nos auxiliam. Uma boa noite a todos, de paz, e que assim seja.